Bem-vindo ao canal Treino com Jorge, eu sou o Jorge Araújo, personal trainer, e se você quiser aumentar o seu glúteo, você deve agachar a fundo. Isso mesmo, você precisa de mais amplitude no seu agachamento. Um movimento completo, como é o agachamento a fundo, ativa o glúteo, aumenta o dano muscular e, consequentemente, aumenta mais esse músculo. E eu vou te dar 3 dicas para aumentar a sua amplitude e ativar mais o seu glúteo. 1. Ganhe amplitude no próprio exercício. Melhorar a sua técnica no movimento é a melhor maneira de hipertrofiar o seu glúteo. 2. Treine a mobilidade, especialmente do quadril e da lombar. E esses 4 exercícios devem ser feitos antes do seu treino de perna. Dessa forma, essas articulações não limitarão a amplitude do seu agachamento a fundo. E 3. Realize a autoliberação miofascial com o rolo para reduzir as tensões nas cadeias musculares posteriores, em especial a panturrilha, o posterior de coxa, o glúteo máximo e os músculos da região torácica, aumentando ainda mais a amplitude do seu agachamento a fundo. E agora que você já recebeu esse breve resumo, deixe um like e se inscreva no canal. E se você quiser entender esses 3 pontos mais profundamente, fica comigo até o final do vídeo. Vou listar agora 5 exercícios que, na minha opinião, são os melhores para a ativação do glúteo e devem fazer parte do treino de quem busca resultados nesse músculo. O primeiro é a elevação pélvica. O segundo é o agachamento com barra livre. O terceiro, o levantamento terra. O quarto, o agachamento unilateral a fundo. E o quinto, o glúteo com caneleira. Todos esses 5 exercícios trabalham o glúteo e se complementam na construção de um glúteo realmente hipertrofiado, independente de qual deles é o mais eficiente para essa região. E o foco do vídeo de hoje é entender o porquê do seu glúteo não se desenvolver no agachamento com barra livre. Então, falando sobre o agachamento, esse exercício tem o quadríceps como músculo principal. Ué, mas por que então ele seria bom pro glúteo? Primeiro porque o agachamento tem um altíssimo potencial de carga, aumentando a tensão mecânica e a hipertrofia. E segundo, quando feito de forma profunda, o glúteo é altamente recrutado. Carga mais amplitude é igual à hipertrofia do glúteo. Mas agora, carga exagerada com menos amplitude é igual à hipertrofia do quadríceps. Logo, a amplitude é o grande diferencial. E para que você entenda melhor, essa é uma amplitude péssima, que não trabalha nem o quadríceps nem o glúteo. E essa é uma amplitude de 90 graus, ótima para o quadríceps. E essa é uma amplitude muito boa, pois passa de 90 graus, já ativando o seu glúteo. E esse é o famoso agachamento a fundo, ativando o glúteo em sua totalidade. Muitas pessoas não chegam na amplitude máxima e nem perto dela, pois têm o receio de descer e acabar não conseguindo subir. E essa é uma defesa natural do seu organismo. Progrida a amplitude e a carga e tenha ótimos resultados mantendo a sua integridade física. Outras pessoas usam a carga excessiva, afetando a estabilização dos músculos que envolvem a coluna, reduzindo também a amplitude. Quantas pessoas você conhece que agacham e não hipertrofiam o seu glúteo? Não cometa esses erros. E a dica número 1 é: ganhe amplitude no próprio exercício, melhorando a sua técnica. Dessa forma, o ideal é usar 2 variáveis: as travas de segurança e a carga utilizada no exercício. Coloque as travas em uma altura que não limite a profundidade do seu agachamento. Depois progrida começando apenas com o peso da barra e aumente a carga de forma progressiva, sem perder a técnica do movimento e chegando o máximo possível próximo das travas de segurança. E dessa maneira, somando amplitude e carga, você hipertrofia de fato o seu glúteo do jeito que você gosta. Agachar na barra livre ou agachar no Smith não é a mesma coisa. O Smith impõe uma trajetória fixa, reduzindo a necessidade de extensão ativa do quadril, que é feita pelo glúteo. Há também uma menor inclinação do tronco, reduzindo o braço de resistência do quadril,
reduzindo assim o trabalho do glúteo. E também há uma menor exigência de estabilização, que é feita pelo glúteo. Outro ponto importante é que a amplitude é reduzida no Smith comparado à barra livre. Caso você busque mais amplitude no Smith e coloque os pés mais à frente, você terá mais amplitude, ativando mais o glúteo, porém a ativação ainda tende a ser menor do que no agachamento com a barra livre. Colocar os pés muito à frente aumenta a anteroversão do quadril, acentuando a retificação da coluna lombar, o que tem grande potencial lesivo devido a maior estresse nessa região. A segunda dica muito importante é ganhar mobilidade nas regiões torácica, do quadril e do tornozelo. Treinar mobilidade isoladamente não faz você ganhar músculos. Se fosse verdade, todas as senhorinhas que fazem aula de alongamento seriam bem musculosas apenas por treinar flexibilidade. Aumentar a sua amplitude de movimento com o treino de mobilidade melhora o seu controle neuromuscular e otimiza os padrões de movimento, como o do agachamento a fundo, que combinado com boa técnica e sobrecarga, hipertrofia o seu glúteo nesse exercício. E esse é o ciclo. Treinar mobilidade melhora a amplitude articular, faz você agachar a fundo, ativa mais o glúteo, que somado aos aumentos de carga, hipertrofia essa musculatura. Treine a mobilidade das articulações torácicas do quadril e do tornozelo no dia em que treinar perna antes de começar os exercícios de força. E esses 4 exercícios de mobilidade melhoram o padrão do agachamento a fundo. O primeiro é a cobra, que é excelente para a musculatura abdominal, restaurando a extensão lombar. O segundo é o gato e camelo, que trabalha a coluna inteira, cervical, torácica e lombar, e facilita a dissociação da pelve com a coluna lombar. O terceiro é a mobilidade de quadril e tornozelo no plano sagital, em posição semi-ajoelhada, que trabalha os flexores de quadril, a coluna lombar e o tornozelo, restaurando os ângulos completos de extensão de quadril perdidos ao longo do tempo. E por fim, o quarto exercício é o cócoras, que é o padrão do agachamento completo, atuando diretamente nas regiões do quadril, tornozelo, pelve e coluna, sendo bem específico na melhora da amplitude do agachamento a fundo. Faça 2 séries de 10 repetições, com o mínimo tempo de intervalo entre os exercícios. E a dica número 3 é realizar a autoliberação miofacial com o rolo dos músculos da panturrilha, do posterior de coxa, do glúteo e da região torácica. A autoliberação miofacial com rolo é uma técnica de automassagem, onde a própria pessoa usa o seu peso corporal, aplicando pressão e deslizando seu músculo sobre o rolo, reduzindo a tensão, rigidez e os pontos dolorosos nos músculos massageados, gerando um aumento temporário de mobilidade, facilitando a amplitude do agachamento a fundo. Treine esse tipo de mobilidade antes do agachamento e dos exercícios de perna. E eu selecionei grupos musculares que, quando estão rígidos, impedem uma amplitude completa do agachamento, sendo as regiões mais encurtadas da grande maioria das pessoas. Começando pela autoliberação da panturrilha, que ajuda na mobilidade de tornozelo e joelho. Em seguida, a autoliberação do posterior de coxa, que tem ação na pelve e na lombar. Depois, a autoliberação do glúteo, que é o músculo que queremos desenvolver, com relação direta no quadril e no joelho. E por fim, a autoliberação dos músculos da região torácica, que afetam diretamente a mobilidade do tronco. Realize de 1 a 2 séries de 10 movimentos de idas e vindas, com uma pressão tolerável do rolo contra o músculo-alvo e um movimento feito de forma lenta e controlada. A sensação de desconforto inicial vai se reduzindo ao longo da automassagem. Músculos mais rígidos geram mais desconforto durante a autoliberação miofacial. E esse é o ciclo. A autoliberação miofacial reduz as tensões musculares, melhora a mobilidade dos músculos, aumentando a amplitude do agachamento, ativando mais o seu glúteo, que somados à sobrecarga durante o exercício, aumentam a hipertrofia desse músculo. Então, melhora a sua amplitude, melhorando a técnica do próprio agachamento a fundo, progredindo assim a amplitude e carga. Treine também a mobilidade das articulações da região torácica, do quadril e do tornozelo, sempre antes do seu treino de perna. E por fim, reduz as tensões musculares com a autoliberação miofacial dos músculos do tórax, glúteo posterior e panturrilha, sempre antes dos exercícios de perna. E assim aumente a sua amplitude no agachamento a fundo, a ativação do glúteo durante o exercício e a hipertrofia desse músculo. Deixe um like e se inscreva no canal.